Boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira e às quartas nós assistimos Highcast e hoje o assunto é educação. Eu vou passar a bola para a nossa entrevistada de hoje, para a nossa convidada, e ela vai se apresentar um pouquinho para a gente. Oi, Nathalie, obrigada. Conta um pouquinho para a gente quem é você. Oi, obrigada pelo convite. Meu nome é Nathalie Nudelvelmovitsky, sou do Rio, carioca, tenho 49 anos. E quando você fala assim, educação, acho que a gente diz que a gente nunca sai da escola quando a gente está nessa área. E eu realmente não saí. Comecei na escola como aluna, depois emendei no curso normal, professora, coordenadora, mãe de alunos, já estão formados, mas quero continuar, acho que a educação ela é apaixonante e acho que tem que ter essa alegria, vibração para poder continuar acompanhando essas gerações, né, ao longo dos anos. E como é que é a sua trajetória do curso normal para estudos judaicos? Como é que você começou e como é que você foi parar aí, que é uma seara tão diferente, né? Eu estudei no Bar Ilan quando era criança e quando terminou ali hoje, Fundamental 2, a gente teve a opção de ir para o Liesen, que sediava o curso normal de formação de professores. E esse curso normal ele dava oportunidade tanto para você lecionar no núcleo comum quanto na área de estudos judaicos. E eu sempre gostei muito das aulas, das disciplinas de estudos judaicos lá no Bar Ilan. Fui para o Liesen, fomos um grupo muito grande, com algumas amigas indo junto fazer esse curso normal. Era depois do horário, que a gente ficava até mais ou menos umas 5 da tarde. E foram 3 anos que nós conhecemos assim várias morotes, vários profissionais, e eu acho que o entusiasmo deles contagiava muito. Então, a gente sempre pensava, meu Deus, a gente fica até tão tarde na escola, fazia ali o ensino médio de hoje para aplicar para um vestibular, e depois a gente ainda tinha um segundo turno, com aulas experimentais, preparar planejamento. E quando a gente finaliza, naquela época, a gente era convidado para poder trabalhar em algumas escolas. Naquela época, as escolas elas tinham esse local para chamar novos profissionais, para dar uma renovação na equipe. E a gente acabava sempre optando por alguma escola que a gente conhecia ou de onde a gente ia. Eu fui trabalhar no Bar Ilan, que aí concomitantemente eu fazia a minha faculdade de Direito. Uma outra área, é uma outra área, mas eu não queria largar a mão ali de ser professora, mas também optei por ser advogada. Então, trabalhei no Bar Ilan 6 anos, enquanto eu fui fazendo a faculdade de 5 anos de advocacia, dei uma enrolada ali na minha família, deixa mais um pouco, continuei. E depois eu me casei, tive filhos, fui trabalhar na área da advocacia um pouquinho, mas sempre alguma coisa relacionada à escola. Dava aula particular, tinha sempre uns alunos para alfabetizar, preparava algumas coisinhas, algumas coisas ligadas a desenho, coloria, alguns cadernos para os meus primos menores. Sempre gostava de ser professora. E na primeira oportunidade, eu voltei para a escola, voltei para o Liesen. E de lá, estou até hoje. Trabalhei numa equipe como uma morada Fundamental 1, que sempre gostei muito dessa faixa etária. Trabalhei por 10 anos lá e depois, em 2010, 2011, fui convidada para coordenar na Unidade Barra, esse mesmo segmento. Então, quando eu fui convidada, era um grande desafio, né? Era uma função totalmente nova que eu ia assumir, fora que não era a unidade onde eu trabalhava, conhecia, fui para lá, encontrei várias pessoas, assim, que formamos uma nova equipe. E foi, assim, uma grande alegria durante 10, 11 anos que eu fiquei lá na Barra. Assumi também a coordenação da educação infantil.
A gente começou a desenvolver várias atividades, projetos, trabalhos, apresentações. Foi uma grande satisfação, né, de ver que, de estar fora de sala como morar, que era uma coisa que eu amava, eu também comecei a gostar bastante da parte de planejar, né, organizar, coordenar, estar junto com outras professoras para poder desenvolver todos os estudos judaicos. Em 21, eu acabei assumindo as 3 unidades, infantil e fundamental 1. Foi foi bem puxado, mas eu acredito que eu fiz grandes parceiras, amigas, colegas, trabalhando com toda a equipe de infantil e fundamental 1 das 3 unidades, que é uma equipe muito grande na escola, lá no Liessing. Eu acho que foi muito interessante essa troca e a gente começou a desenvolver um programa, as atividades, os projetos únicos nas 3 unidades, adaptando, óbvio, cada uma dentro da sua unidade, tendo as suas devidas adaptações. E acho que fortaleceu bastante esse trabalho, esse desenvolvimento de tudo que acontecia na escola ao longo do ano para as crianças, né? Acho que pôde até dizer que a gente conseguiu organizar um planejamento vertical, pensando que a criança, né, desde o berçário, quando ela entra, e eu pego até o 5º ano, né? Até o 5º ano, e depois, com as outras coordenações, dão continuidade, eles vão passar por todas as festividades, vão ter várias vivências diferenciadas em cada ano, vão ter projetos ligados à culinária, à tecnologia, ter integração com outras áreas, outras disciplinas, eu acho que enriquece bastante. E à medida que você vai criando forma e esse trabalho, esse projeto vai dando certo, acho que dá aquela força, impulsiona, motiva, vamos lá, vamos fazer o próximo e vamos criar uma coisa mais diferente, porque eu acho que a geração, ao longo de todos esses anos, muda, né? A criança que eu fui como aluna, depois quando comecei a ser morar, era uma outra geração de alunos e hoje em dia é bem diferente. O tempo, os interesses, então a gente corre atrás para continuar vendo ali aquele brilho no olhar, né? Tipo assim, poxa, é uma aula, né, que a gente vai dar essa atividade da festa, ou a gente vai aprender o hebraico, ensinar a ler, de que outras formas? Não dá mais para ser sempre da mesma forma, não, né? Não dá. E a gente ir trazendo todas essas inovações, né, ter os recursos tecnológicos, indo para todas as áreas que a escola vai desenvolvendo, como uma sala maker, um tech lab, criando um vídeo com eles, para eles participarem da criação, né, desse vídeo. Eu acho que é muito bacana você poder estar mudando junto com esses alunos que estão vindo, né, e vendo que, assim, poxa, eles estão felizes, eles gostam, né, eles anseiam o que vai ter, né, qual é a próxima aula, o que vai acontecer. Então, eu acho que quando dá... né, você escuta um elogio, hoje não teve a sua aula, né, para qualquer professora. Sente sua falta. Poxa, Morá, você vai hoje dar aula, né? As morotas que trabalham comigo, eu acho assim, sabe, vale tudo sempre. Quando você sente esse carinho e eles querendo mais. Então, E você trabalha há quantos anos na área de estudos judaicos direto, assim, no Liessing? No Liessing, eu vou completar quase 25 anos. Nesses 25 anos, tivemos muitas mudanças. Sim. Tecnológicas também. E ainda mais nos últimos 10, 5 anos, a gente tem visto mudanças muito rápidas. Como isso influenciou um pouco a forma de você trabalhar e o que isso trouxe de positivo também para o ensino escolar? Porque as pessoas falam muito, por exemplo, das partes negativas, né? Por exemplo, telas, uso excessivo de telas, as pessoas não desgrudam do celular, é uma falta de atenção crônica, as pessoas perderam a capacidade de assistir vídeos longos, conteúdos mais densos, e isso é estudado, né? Mas também há benefícios. O que você enxerga de positivo na tua área para... Eu acho que quando teve a quarentena, eu acho que foi um divisor de águas. A gente estava
A gente tinha acabado de realizar uma capacitação com toda a equipe pedagógica na plataforma Google. E em março, quando não podia se vir mais para a escola, a gente começou a utilizar, né? Era o formulário, era o Google Apresentação, era o Meet. E a gente foi colocando em prática ali, tem que dar certo. E a gente foi tentando. Todo esse material que foi desenvolvido ao longo, desde março até setembro, quando a gente retornou, né? A gente, depois, aos poucos, a gente foi melhorando. E a gente tem uma base muito interessante que esse material ele não seja usado em sala, ele é complementar. Quando a gente fala, o aluno é diferente de hoje em dia, sim. Ele tem várias outras habilidades que a gente não tinha facilidades. E a gente passa a dividir a nossa aula mais de que forma? Tendo a base, a gente acabou de modificar as nossas apostilas, né? Sempre tem o material formal, nossas apostilas de estudos judaicos, físico, né? A gente contextualizou, colocou conversação, depois tem o texto, depois tem atividade, a gente trabalhou com as imagens de inteligência artificial para não pegar aqueles desenhos de preto e branco, então são imagens que as crianças já veem, né, no dia a dia, nos games, então para poder chamar um pouco mais de atenção. Os materiais de estudos judaicos, ao longo dos anos a gente trabalhou com alguns, mas eles a gente não consegue pegar e adaptar totalmente eles. Ou é por conta da faixa etária, que vindo de um Canadá ou de Israel, que tem uma carga horária muito grande, não se adequa, né? E a gente acha que sempre tem que adaptar. Então, ao longo dos anos, a gente sempre foi fazendo atividades complementares e foi compilando. Então, acabou que a gente, através de uma certa experiência, a gente acabou preparando o nosso próprio material. A gente conheceu vários materiais, várias plataformas que são oferecidas em algumas capacitações até fora, né? Na Argentina, Israel tem online. Quando a gente, também em São Paulo, foi trazido um outro programa. E assim, conhecendo um pouco, vendo o que é bom de cada um, a gente ao longo foi desenvolvendo esse material. E tendo essa base de material físico, essas apostilas, a gente percebe que a gente pode diversificar as nossas aulas. Então, por que não ir para um Tech Lab quando a gente está preparando um convite de aniversário e eles produzirem no Canva um convite para enviar para a turma. E vai desenvolvendo outras habilidades, não apenas só aquela coisa do estudo judaico normativo. Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente acabou de ter uma formação na parte da manhã do Quizzes. Então, eu falei assim, poxa, vamos preparar o formulário que iria do Google para uma atividade de Yom Ha'atzmaut, com perguntas, com Chromebook. Vamos fazer no Quizzes, porque ali tem possibilidade deles gravarem. Aí a gente grava uma mensagem para Israel. Tem a possibilidade de um áudio. Cante uma parte da música, do hino Atikva. Tem a parte da lousa branca. Faça a bandeira de Israel. Então, assim, são maneiras, eu acho que diferenciadas, que você vai aplicar ali o processo do ensino-aprendizagem dentro do aluno. E não é só no papel, na escrita, na leitura, ou num vídeo, simplesmente você colocando o tempo todo para projetar. Você saindo da sala, né, fazendo atividades integradas com outras áreas, disciplinas, eu acho que sempre enriquece. Eu acho que também deixa a criança assim, em movimento, né? Ela percebe uma dinâmica e ela vai estar mais interessada. Poxa, a gente está vindo aqui para esse lugar, vai fazer o quê? Tem uma outra professora junto, o que vai acontecer quando você usa um laboratório de ciências para trabalhar Tu B'Shvat, ligado à natureza? São várias outras possibilidades, né? Então, a gente tenta sempre essas parcerias com outras disciplinas, outros professores. Eu acho que todo mundo sai ganhando. Verdade, assim, eu fico pensando muito nisso, porque na minha época não tinha, né? Eu pegava Barça. E se você não sabe o que é Barça, vai dar um Google. Porque deveria ser conhecimento geral. E eu acho que as crianças deviam hoje pegar em Barça e em cartolina
e fazer também para aprenderem como os astecas, nós, fazíamos. Não, mas a gente não deixa de ter essas atividades mais práticas, né? Eles precisam desenvolver a coordenação Mas motora. eles ainda pegam enciclopédia? Não pegam. Olha, às vezes a gente tem que levar eles na biblioteca para dar uma olhada. Olha por onde a gente pesquisava, os cartazes que a gente fazia, né? Por exemplo, quando a gente sempre gosta de... Esse ano a gente falou assim, vamos... cada um vai personalizar a sala da sua porta em Purim, né? Então, a gente colocou a foto deles e eles tinham que, com folhas, cartolinas, eles tinham que recortar os acessórios, quem era o personagem de Purim que eles queriam ser, entendeu? Então... Tem essa parte que a gente volta, depois contou a história, entenderam o que aconteceu, tem os personagens, a explicação, quem eu quero ser. E depois eles podem, né, vir e justificar por que eu escolhi esse personagem, qual a importância dele. Então, a gente tem que desenvolver a coordenação motora ampla, fina, porque faz parte que eles ainda continuam escrevendo. Eles não vão ficar o tempo todo... Ainda escrevem, né? Eles ainda escrevem, né? No WhatsApp é bem abreviado, mas é importante. É o papel da escola, que eu acho que é muito mais difícil fazer em casa, né? De você botar a criança para, sei lá, escrever uma carta, ter um pen pal. As pessoas não têm mais aquelas coisas. Eu tinha um pen pal lá do Canadá, que depois virou meu amigo de Skype, a gente é amigo até hoje, mas eu escrevia para ele, né? E as pessoas nem sabem mais o que é carta, não sabem o que é um selo, não sabem o que é botar no envelope, não sabem um cheque. Enfim, é uma mudança de geração que é muito brutal, eu acho, pelo tempo, pela timeline da vida. Uma mudança muito brutal. A gente percebe essa mudança. Eles já nasceram assim. Eles já nasceram nesse momento de que tudo é muito imediato e que é só um clique que chega lá longe também. ChatGPT, o que é isso? E você já tem a resposta. Não, mas eu acho que quando a gente busca, né, mostrar para eles isso, a gente tem que dar o outro lado. Vamos lá, eles não vão acertar totalmente. Então, você também tem que ter outras fontes de consulta para validar ali a resposta, né? Lógico. Não é tão imediato. Então, eles foram fazer uma pesquisa ali do KKL, em Tubisvat. E aí eles falaram assim, posso buscar no ChatGPT? Eu falei assim, pode. Você pode buscar, busque em outras fontes. Para você comparar ali as respostas e ver se der a diferença, você vai ter que correr atrás para ver qual é a correta. Então, é o papel também da gente estar abrindo essas possibilidades e mostrar ali. Não está tudo certo, né? Essas inovações, elas não são 100% maravilhosas. Elas ajudam muito, né? Mas não são infalíveis. E tem que saber diferenciar o que é real e o que é imaginário, porque tem muita foto que não, isso aqui é de verdade. Eu falo, gente, isso aqui claramente é montagem de inteligência artificial. Para eles talvez seja até mais fácil de enxergar do que para a gente, mas imagino gerações até mais que estão mais à frente que seja mais difícil, né, entender o que é uma inteligência artificial. E a convergência desses universos é muito louco, assim, para mim. A palavra é louco. Mas você veio aqui também porque você participou de um projeto muito interessante recentemente. A gente está falando de reciclagem, a gente está falando de aprendizagem, e a aprendizagem nunca para, né? Me conta como é que foi a viagem para Manaus, com quem você foi e o que vocês conseguiram extrair de novo, de positivo, para a educação judaica. Eu estive em março, lá em Manaus, representando o Liesen, um trabalho que eu levei e, na verdade, foi feito por várias mãos. Eu tenho outras parceiras nas coordenações das unidades da escola. E, dentre as conversas antes de eu ir, a gente percebeu que a comunidade lá de Manaus, eles têm uma escola, uma vez na semana, com crianças que dividem em 3 faixas etárias, e eles pediram ajuda no sentido de material didático. Então, eu falei assim, poxa, que bacana, porque exatamente esse ano a gente modificou, né, o nosso material depois de um tempo, e a gente vai aplicar aqui e vocês vão poder ter um material assim diferente, aplicando na comunidade de vocês. Nós conversamos sobre os desafios de lá, né, isso tudo por Meet antes,
E quando eu fui, eu pensei em preparar, na verdade, o material físico. Não só a conversa, a troca de experiência, falar dos projetos e tudo mais. Eu acho que quando a gente vai para um congresso, para uma palestra, para um seminário, e a gente fica encantado com algumas ideias, e a gente quer colocar logo em prática, né? Fala assim, vamos ver, deixa eu aplicar, deixa eu adaptar, quero fazer uma coisa diferente, nova. E quando a gente volta, a gente vê que cai na rotina e o que a gente queria fazer, às vezes, não dá. Então, eu falei assim, deixa eu preparar fisicamente vários das atividades que a gente tem. Então, eu levei as nossas apostilas. Um dia foi para a educação infantil. Então, eu me reuni com uma equipe de Morim que trabalham com os alunos de uma faixa etária de 3 a 6 anos. Eles me disseram como é que eles fazem, sendo uma vez na semana, o que eles ensinam, que essas crianças continuam por uns 2 anos no mesmo grupo, para depois de passar do grupo. São várias crianças de faixas diferentes, próximas, trabalhando ali, mas estudando são só 3 juntas. vezes na semana? Uma vez na semana. Uma vez na semana, aos sábados. 3 grupos. 3 grupos. Então, acontece ao mesmo tempo. Eles têm uma estrutura de salas ali na parte superior da sinagoga. Não é uma escola judaica dentro... Tem uma escola judaica que funciona aos sábados na parte superior da sinagoga. Ah, entendi. Então, tem um professor que é responsável por cada grupo. Então, eu falei assim, bom, deixa eu preparar, então, para o primeiro dia, vou estar com aquela equipe. Então, a gente levou as nossas apostilas. Aí eu falei assim, olha, a gente tem apostilas de festividades, com objetivos diferentes. Ela falou assim, não, traz, a gente vai ver e tal. Então, a gente apresentei a ideia que a gente fazia. Levei alguns projetos interdisciplinares também que a gente trabalha na educação infantil. Então, são um projeto ligado ao socioemocional. Então, a gente pergunta sempre com vocabulário em hebraico. E o objetivo é que a gente tenha um vocabulário progressivo ao longo desses anos. Então, quando a gente fala, a criança está entrando na educação infantil, no berçário, no maternal, e ela vai até, vamos dizer assim, no 5º ano. Então, dentro do vocabulário, dos temas que a gente trabalha, ele tem que estar crescendo sempre. A gente revisa o que eles aprenderam no ano passado e cresce. Vai abrindo, né, o leque das opções de temas dentro da possibilidade da faixa etária que eles vão ter o entendimento. Então, no socioemocional, a gente pergunta, como você está hoje? E aí vai em hebraico, e aí traz os sentimentos, como é que eles estão se sentindo. E aí a gente já passou por... numa aula de informática, no tablet, eles criam os emojis de como eles estão se sentindo. Aí depois eles colam no espelho com papel assim laminado, que eles se olham e eles se desenham. Então, são projetos que eles vão sendo desenvolvidos com as crianças e depois eles sempre levam para casa como culminância. Tem os contos infantis também, que eles ficaram assim encantados. Algumas histórias que as crianças já sabem em português, e que facilita muito quando você coloca no idioma em hebraico, porque ele já sabe a base da história, você não está contando uma história totalmente diferente. E aí você coloca a criança para dramatizar, ela fica como um personagem, você bota uma capa, você bota uma máscara, e aí vão pequenos diálogos que vão se repetindo do que os professores já apresentaram. E aí, na sala maker, eles criam em papel craft, com os palitoches, para eles levarem para casa e apresentarem para a família. A gente acredita que tem que ter vamos dizer assim, uma parceria com a casa, com a família, no sentido de que eles estão confiando os filhos aqui na escola para a gente, e a gente quer que eles façam essa interação com a família. Então, o que eu vou ter de retorno, né? Então, a família assiste o teatro, a família conta uma história que ela ouviu, ela vai cantar uma música que está aprendendo. Eu acho que é uma grande satisfação quando a família tem essa troca. E assim, você aprendeu essa, mas eu aprendi essa, mas com uma outra melodia. Então, a gente sempre fala, olha, tem um cedro de pêssaro, observa o que você tem de diferente na mesa da sua família, né? As origens dos países que vêm, que é diferente da que a gente está colocando aqui na escola. Então, a culminância é sempre para levar o que eles produziram e eles apresentarem para os pais, em casa, para a família reunida. E os menores, eles curtem muito isso, apresentar o que aprenderam, né?
Então, esse primeiro dia da educação infantil, eu acho que começar pela educação infantil, que é a base que você vai criando e dando ali a motivação para eles continuarem. Então, eu falei assim, poxa, vocês têm que chamar os pais para uma vivência, né? Vamos pensar que vai ter, estava antes de Pêssar, convida os pais para eles assistirem uma apresentação, uma dramatização de Pêssar, né? Os filhos deles vão estar dramatizando, vão estar cantando, chama junto para cantar uma música. E aí é trazer eles para esse momento que aí, assim, poxa, eu vou continuar trazendo meu filho, mesmo que tenha um compromisso aqui, ele esteja cansado, ou eu não posso. Vou combinar de dar continuidade, porque eu acho que isso faz a diferença, né? Então, a questão de, quando eles comentam assim, porque eles não vêm todos os sábados, e aí perde ali, né? Mas é opcional eles irem ou é uma coisa obrigatória semanal? Eu acho que a comunidade, ela abre, convida, né, as crianças de todas as famílias, e aí a família decide, né? Ela opta por participar desse momento de integração com as outras crianças e estar ali para aprender, né? Aprender não só as festividades, como também o idioma hebraico. E o que você trouxe, o que você viu de mais desafiador lá? Porque imagino que tenha sido um abismo você integrada numa comunidade como a nossa, no Rio de Janeiro, que tem escolas que são fortes, que trabalham em prol da educação judaica junto com as outras disciplinas de forma igualmente forte, chegar em um lugar onde tem uma vez por semana uma aula, tudo bem, são módulos para crianças, são diferentes módulos, mas uma vez por semana. Então, você tem que condensar aquilo, você tem que ensinar de forma diferente. Qual foi o maior desafio quando você se deparou com a realidade de lá? Eu fiquei bem impressionada, antes de falar no desafio, eu fiquei bem impressionada com a receptividade das pessoas de lá. A equipe, né, eu acho que eles estavam muito felizes de estarem ali se reunindo, de poder ouvir e trocar, né? Levar para eles o material, as apostilas em si. Eu acho que não era só eles receberem o material físico, e sim ter a troca de como a gente faz, estar se questionando sobre como a gente pode propiciar, ensinar para as crianças. De novo. Não, pode falar, pode falar. Eu acho que a troca entre todos ali, quando a gente se reunia, era... Mas como é que vocês fazem quando isso acontece? Era trocar entre professores mesmo, né? Quando a gente recebe um aluno mais velho, que ele não veio desde pequeno, e a gente precisa alfabetizar para um bar mitzvah. Então, a gente também já passou por isso, né? Quando chega um aluno na nossa escola, que já passou pelo ano da alfabetização. E a gente ter esse material e estar sempre revendo, né, esse material, foi muito bom a gente estar podendo oferecer para eles. É uma ajuda que eu acho que eles estavam precisando e a gente poder ter alguns pontos em comum. Renovação de equipe, né? Hoje em dia a gente não tem mais o curso normal. Era isso que eu ia te perguntar. Se eu Então, quisesse, por exemplo, me tornar uma professora de estudos judaicos, o que eu precisaria fazer, né? É isso. Então, assim, eles também têm. Eles têm jovens que estudaram, ou trabalharam, ou viveram em Israel, têm o idioma, estão lá para ensinar o hebraico. Outras pessoas da comunidade que já têm mais experiência e podem propiciar o estudo das vivências das festas. E eu acho que esse material físico vai ajudar muito a dar um norte, a organizar ali um planejamento semanal das aulas. As crianças vão poder ter ali uma coisa mais estruturada. Os pais, eu acho que também vão poder ver que eles estão cada vez mais se prontificando a oferecer o melhor, né? Não só com as possibilidades dos profissionais, mas dentro dessa parceria de troca da gente estar oferecendo as apostilas, da gente conversar sobre vários projetos, ideias,
E eu acho que o mais interessante é quando a gente fala, vamos ser escolas irmãs. A gente tem um projeto, Séries Irmãs, lá no Liessing, que os mais velhos, eles se encontram ao longo dos anos com séries menores, sempre são as mesmas séries que vão se encontrando. E eu acho que agora chegou o momento de ter uma escola irmã, né? De ter uma troca entre a escola de Manaus com o Liessing, ser realidades diferentes, uma comunidade menor lá e ser uma escola diária aqui, mas eu acho que a gente tem muito para pensar junto e poder realizar junto, né? Acho que o fato da gente ter ido para lá, a gente ter oferecido o nosso material, a gente ter trocado ideias através do que a gente realiza na nossa escola, eu acho que é isso que é fortalecer uma educação judaica dentro de uma comunidade, não só do Estado, mas muito maior, né? Eu acho que é abrir as portas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem pessoas lá na comunidade de Manaus que são do Rio, que foram morar lá. Então, assim, os filhos foram educados na escola de lá, e por que não ter acesso ao material que os alunos do Liessing, né, eles estudam aqui e estudar lá também. Eu acho que essa parceria, eu acho que foi, assim, muito bacana. Eu acho que vai render bastante. Por que não propiciar essa possibilidade para não só para lá, para Manaus, como também para outras comunidades menores? Eu acho que se a gente tem essa parte estruturada aqui, eu acho que é braços abertos e poder oferecer para essas comunidades menores que precisam e estão super dispostas a também a implantar a identidade judaica, fortalecer todos os conhecimentos, ensinar o hebraico, onde estiver, né? E despertar o interesse também pela raiz da cultura, né? Porque você não está numa escola judaica à toa e se você escolhe estar numa escola judaica, você tem que ter aquele deep dive mesmo, senão não faz sentido. Tem algum projeto de continuidade desse primeiro encontro que vocês tiveram? A gente vai continuar online com esse encontro entre os professores, né, até porque eles vão começar a colocar em prática essas apostilas, o material, alguns projetos, dentro da realidade deles, do tempo, né, que eles vão estar com as crianças. A gente pensou com esse intercâmbio de ideias, a gente poder criar situações e atividades para sermos escolas irmãs, que até as crianças elas passem a se conhecer, né, seja por vídeo, troca de Karatis Brahá em Rosh Hashanah, né, mandar pelo correio. Eu acho que saber que, independente de onde esteja, eles estarem fazendo as mesmas atividades, a mesma apostila, pensando no mesmo projeto e receber de um amigo de outra escola que você também está mandando, eu acho que vai ser bastante interessante e eles vão gostar bastante. E o que você trouxe de bagagem como professora, como judia, como ser humano da comunidade de lá para cá? Eu fiquei muito impressionada com a união da comunidade de lá. Acho que, representando o Liesse, eu fui muito bem recebida, como Nathalie, como Morá. Foram 3 dias intensos de conversa e aprendizagem. E eu acho que a união de uma comunidade, eu acho que faz toda a diferença. Quando você tem pessoas que elas promovem intercâmbio com outras comunidades, em outras cidades, em outros estados, eu acho que isso só tem a enriquecer, a fortalecer, a mostrar que tudo é possível. Quando a gente imaginou que o nosso material vai estar, né, no Amazonas. Eu acho que você estar... Por exemplo, eu participei, eles me convidaram para o
Kabbalat Shabbat. Uhum. Então, tem a descendência sefaradi. Quando a gente foi pegar o Sidura, acompanhar, era o ritmo, a melodia diferente. E aí eu olhei para uma amiga minha, aí ela assim, aqui a gente canta dessa forma, né? E a gente observa aqui nas várias sinagogas, né, do Rio também. Depende de onde frequenta, né? Mas é muito interessante, porque estavam as crianças ali rezando, então você vê que a manutenção do judaísmo, das práticas, ela é importantíssima. Independente de eles não têm uma escola judaica regular, diária lá, mas você vê que em Pessah, eu recebi um vídeo que eles se reuniram e eles dramatizaram ali em família, como se fosse um seder, as crianças sendo os personagens. É muito bacana quando você se propõe a manter, independente da quantidade de pessoas dentro da comunidade, maior ou menor. Independente de onde eles vêm, né? O estado que vem, que não é da origem. Então, essa força, essa união, esse respeito e essa vontade de fazer mais, né? O que a gente pode fazer mais? O que a gente pode trazer mais? Onde a gente busca... Porque as crianças, ela é o futuro, né? É a geração seguinte que vai dar continuidade. Então, se você não olhar para isso com carinho e poder promover, quanto mais cedo eles entrarem, mais eles vão saber, mais eles vão gostar, mais vínculos eles vão criar, né? Eu acho que isso depois flui. Flui porque ali a base ela já está fortalecida. Quando a gente fala de alunos que eles ficaram anos numa escola judaica, eu acho que você está formando um indivíduo, um cidadão que depois ele vai sair, não vai ter a universidade judaica, mas ele vai poder... A cada ano você foi semeando ali as informações, foi mostrando para ele, foi criando uma base para que ele possa sair para o mundo, independente da idade. Às vezes ele não precisa sair só numa faculdade, ele pode sair antes, mas ele vai lembrar do que ele estudou, ele vai saber a história, né, a história judaica, a história de modo geral, vai saber se colocar, vai saber se responder, vai saber se defender. Eu acho que hoje em dia isso é muito importante. A questão da identidade, da defesa e de conhecer. Mas eu sinto que isso se perde um pouco com o tempo, porque foi aquilo que a gente estava meio que conversando antes. Vai focando nas matérias de física, química. Existem até algumas matérias do currículo mesmo que vão sendo meio que deixadas de lado. Qual seria a solução para manter essa noção de que é importante você continuar os estudos judaicos? Porque você precisa disso para a sua vida, não é uma coisa que você vai jogar fora, a tua história está no seu sangue, está na sua cultura, está na sua família, mas, sabe, e de incutir que uma coisa não exclui a outra. Você pode estudar para o teu vestibular, mas identidade judaica é importante, estudos judaicos é importante. Como professora, como é que você enxerga esse cenário para os alunos de 15, 16 anos que já estão pensando lá na universidade que não vai ser judaica? Eu acho que você não deixa de ter. Eu acho que ao longo dos anos na escola, você vai abrindo outras possibilidades. Você não vai manter aquela disciplina por 15 anos. Mas eu acho que na educação infantil é muito vivenciado e experienciado com atividades mais lúdicas, as apresentações. Depois, no Fundamental 1, vem os projetos integrados que você retoma todos esses assuntos de outra forma. No Fundamental 2, você abre outras disciplinas pela faixa etária e pelo entendimento. Então, você vai para a história judaica, você vai para a israelidade, mais atualidades do que está acontecendo, porque ele já tem mais acesso, independente, num celular, de receber as notícias, ver na internet as coisas. No ensino médio, no LIES, tem os módulos que eles escolhem, o que eles querem aprender. Eu acho que vão entrando as outras disciplinas para mirar num vestibular, num Enem, numa faculdade, mas você não
tira totalmente. Eu acho que anda junto. Porque quando você tem uma comemoração de Yom Ha'atzmaut, quando você tem um sinal prolongado num Yom HaShoah, Yom HaZikaron, você não precisa estar retomando aquilo, já está enraizado. Dentro. Ele já estudou, ele já entendeu, ele já sabe o que vem por trás daquilo, por que acontece, por que a gente tem que lembrar todo ano isso. Então, quando tem o ensino médio, você não tem aula para isso, mas ele já sabe. Eles poderiam vir e até conversar com os menores, entendeu? Então, a escola judaica, ela forma, eu acho. E eu acho que cada vez mais as escolas, elas abrem muitas outras possibilidades de você fazer atividades para esses jovens de hoje. Que na minha época eram só aquelas disciplinas com as provas e acabou. Isso, hoje você tem oficinas, hoje você tem atividades complementares. Dentro do próprio horário escolar, ela propicia várias outras coisas que estão entrando aí, estão vendo que é novidade, as crianças estão gostando, e por que não fazer eles experienciarem dentro de um local que vai ter um olhar pedagógico, né? Ele vai poder pegar aquela atividade ali e poder trazer para uma sala de aula. Então, é um site que está sendo lançado, como é que a gente pode usar ele para estudar, ou para programar alguma coisa, ou para produzir outra. Então, a gente tem que ficar sempre antenado e mesclar isso tudo, para eles continuarem ávidos, né, por querer fazer. Mas a identidade judaica, eu acho que ao longo, você vai sempre regando. E eu acho que em algum momento, às vezes, ele vai ficar um pouquinho mais abafado, não vai ser assim que você sai de uma faculdade que você vai começar a ter o discurso, mas ao longo da sua vida vai fazer diferença. Acho que no momento de você se posicionar, de ouvir alguma coisa, de poder responder ou de atuar, eu acho que faz toda a diferença esse caminho aí que você trilhou dentro de uma escola judaica. Um aprendizado contínuo. Sim, a gente está com um grupo hoje chegando na Polônia para fazer a Marcha da Vida. Então, para alguns é um divisor de água. Você vai ali ver em loco a cidade de muitos bisavós, avós que passaram por isso, e a gente está aqui para contar que aconteceu, como aconteceu. Então, eu acho que, independente das atividades que são feitas, eu acho que tudo é pensado para... nessa idade você já está preparado para aprender isso, saber, reflete, né, tem aquele olhar crítico, pensa e segue em frente. Segue em frente. O nosso tempo está acabando e eu vejo muito em você satisfação no trabalho que você faz. Eu vejo alegria e vejo empolgação, uma coisa que às vezes a gente não vê nas pessoas quando a gente fala de trabalho, né? Ser professora e ser professora de estudos judaicos era tudo que você imaginava e mais, ou não? Você voltaria atrás e seria advogada? Não, eu acho que eu sou muito realizada como morar, trabalhando no Liesse. Agradeço muito a minha família, porque eu acho que o trabalho, quando a gente se empolga, quando a gente procura alguma coisa, ele não para no horário da escola, vai muito além. Então, quando eu estou em casa, eu vejo alguma coisa, me manda, printa, sabe, manda por e-mail, quero ver, quero descobrir. Então, assim, agradeço ao meu marido e meus filhos. Pela sempre, paciência. Não, eles curtem muito, eles olham e falam assim, não acredito que você está fazendo isso. Eu falo assim, a gente tem que fazer isso lá na escola. Então, é uma realização muito grande. Eu acho que ver as crianças curtindo, aprendendo, você renovando um material e elas falando assim, como ficou bonita, é nova, que bacana. Quando você tem uma festividade, quando a gente prepara um pré-cedra de Pêssar na escola e a gente arruma toda a mesa, eles trazem assim os alimentos, a gente faz, eles entram e falam assim, como tá lindo o lugar. É uma alegria muito grande. E vê-los crescendo, né? Sim. Porque você está na escola há muito tempo, então você formou muita gente. Sim, né? Eu recebi, acho que tem algumas semanas, alguns ex-alunos que estão vindo para a festa de 80 anos e eu encontrei eles. Assim, Mora! E eu falei assim,
Assim, e aí vai lembrando como é que era a turma e uma atividade que a gente fez. É muito bom, é muito bom. E a gente tem agora filhos de alunos que eu dei aula. Então, assim, quando eu olho, assim, ai, eu não acredito, é seu filho, é sua filha, que máximo. Então, assim, Amorá, ela foi minha Amorá. Eu aponta pra mim, assim, com o dedinho, assim, vou continuar sendo a Amorá, né, dos seus filhos também, que a gente nunca deixa de querer ser chamado de Morá. Ah, que lindo! Então, pessoal, esse foi o papo com a Nathalie. Obrigada pela presença, obrigada por ter aceitado o convite. Muito legal o projeto que esse intercâmbio que vocês estão fazendo. E quero ver os resultados. Podem trazer para a gente, porque a gente aqui quer ver tudo em primeira mão. Não, quem sabe outras escolas também que quiserem. Eu acho que foi uma iniciativa de coração do Liessing. Está disponibilizando os materiais, essa troca de ideias e de projetos para outras escolas de outras comunidades, né? E que a gente possa estar colaborando. Eu acho que só fortalece dessa forma, né? A identidade judaica, a união de uma comunidade dentro do Brasil. Então é isso, pessoal. Fica a dica. Curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho. Assinem a Rai TV e disseminem. E não se esqueçam que toda quarta-feira nós assistimos Raicast. Tchau, tchau.